Deus vos abençoe mais uma vez. E eu quero, neste momento, me dirigir a vocês outra vez com a palavra da parte de Deus para a vossa edificação, para motivação, para incentivo da sua vida espiritual. Nós já sabemos que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos templo de Deus, somos a geração eleita de Deus. Mas eu quero hoje meditar em mais um aspecto da igreja, daquilo que nós somos. É claro que esses termos, filhos, herdeiros, templo de Deus, morada de Deus, geração de Deus, tudo isso são formas de linguagem, são expressões que o apóstolo Paulo e o Espírito de Deus, a palavra de Deus nos traz para nos mostrar o valor que nós temos, o que é a igreja de Deus. Isso é muito importante, amados irmãos, em nossos dias, nós meditarmos nisso, num tempo em que o mundo e a igreja hoje é influenciada muitas vezes por um sistema materialista, humanista, um sistema voltado para as coisas terrenas, passageiras. As pessoas valorizam as coisas efêmeras, isto é, as coisas que vão passar, aquilo que não permanece, dão valor a tudo que é da terra. As pessoas buscam riqueza, dinheiro, fama, glória, posição, tudo desta vida, e esquecem-se dos valores espirituais. Nós vivemos um tempo em que a igreja é grandemente confrontada, atacada. Um dos maiores planos de Satanás é fazer com que a igreja de Cristo perca a visão das coisas espirituais, percam o interesse pelos valores espirituais. Por isso, eu tenho falado estas coisas e agora quero mais uma vez falar para vocês um pouco mais sobre nós, igreja, como corpo de Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo Efésios, deixa eu já encontrar aqui, capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 22 e 23, o apóstolo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados irmãos, a gente fala isso continuamente, quase todos os cultos, todas as semanas, principalmente nos dias da ceia. Nós falamos que a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Falamos que a ceia é o símbolo máximo, é a tipificação do corpo que foi partido por nós, o cálice é o sangue que foi vertido por nós. Mas será que no dia a dia da nossa vida, o dia a dia da igreja, nós valorizamos mesmo, nós entendemos mesmo, nós vivemos mesmo de forma em que somos o corpo de Cristo? É assim que você se sente no dia a dia, como um membro do corpo de Cristo? E se nós percebemos a cada dia
vivemos cada dia como membros do corpo de Cristo, qual deve ser então a nossa vida? Como deve ser o nosso comportamento? Isso é uma riqueza tão grande, isso é algo tão maravilhoso, isso é algo tão profundo, que você não consegue penetrar plenamente. E eu quero chamar-vos a atenção. Eu quero que você medite nisso, querido irmão. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Não dá em palavras, em um curto espaço de tempo, para a gente explicar a exatidão disto, o que de fato isto significa. Mas só pelo fato de não conseguirmos entender plenamente, nos leva a querer meditar, a querer entender, a buscar, porque percebemos que é algo tremendo, é algo maravilhosíssimo ser corpo de Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo fala disso como que um mistério, na verdade. E um mistério que vai sendo revelado aos poucos, dia a dia. Cada dia nós vamos conhecendo mais, até que venhamos a conhecer plenamente quando estivermos face a face com Ele. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um, assim é Cristo também. Esse é o mistério do corpo de Cristo. Isso é uma linguagem também. Mas isso nos mostra o que nós somos em Cristo. Isso nos mostra, queridos irmãos, que nós e Cristo nos tornamos um só. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e os muitos membros são um, assim é Cristo. Ele é um e tem muitos membros. E os muitos membros são um corpo. Logo, a igreja e Cristo tornam-se uma só pessoa. Fundem-se muitos membros em um só membro ou em um só corpo. Isso não é maravilhoso? Você sabe disso, você conhece isso, você vive isso. Se você realmente vive isto, querido irmão, você é feliz. Se você vive isso, você tem alegria imensa, você tem prazer imenso em servir a Deus. Você tem gozo na alma. Você tem esperança viva, porque se você vive isso, a alegria de Cristo está em você, a vida de Cristo está em você, a santidade de Cristo está em você, tudo que Cristo é está em nós, nós somos o corpo. E o corpo é a fusão dos membros. Louvado seja o nome de Jesus. Ele, naturalmente, de outra forma, é a cabeça. Mas a cabeça é parte do corpo. O corpo é parte da cabeça. Procure entender um pouco mais isto e viver isto, e você será muito mais feliz, terá muito mais alegria, quanto mais você entender esse mistério glorioso, que é Cristo em nós, que é ser corpo de Cristo. Que Deus te abençoe mais uma vez.